E agora eu quero chamar ao palco a Salissa Paz. Salissa Paz Festo Gato se considera uma aprendiz curiosa e entusiasta da inovação. Atua como Community Manager no Instituto Hélice, onde contribui para alavancar o ecossistema de inovação da Serra Gaúcha. Administradora com pós em Gestão de Pessoas, MBA em Gerenciamento, Lean e mestrada em Administração, é voluntária do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, filial Rio Grande do Sul, onde atua como conselheira e coordenadora do eixo de relacionamento, e na Associação Gaúcha de Startups, onde atua como Head Local. Por isso, tenho a honra de chamar ao palco Salissa Paz. Tu quer falar daqui? Ou tu quer vir? Aí você está naquela cadeira que fica na frente do banner para ficar bem bonito. Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. Cumprimentar também o pessoal que está online, né? Acho que é muito bacana esses eventos híbridos, né? Porque possibilitam que todo mundo possa participar. Quero agradecer ao Luiz, à Luciane também pela acolhida, por todo o apoio que vocês deram e especialmente pelo convite para eu estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Um desafio falar depois do Márcio, né? Lhe dar uma aula sempre, é um prazer, né? Acho que poder ouvi-lo, a gente tem uma conexão muito forte com o Sebrae, depois vem a Pixforce também, que a gente tem uma caminhada juntos aí há algum tempo de acompanhar também essa startup. E eu vou comentar um pouquinho com vocês, né? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo na Serra Gaúcha, né? Eu sou de lá, então vim trazer um pouco a visão de como a gente está trabalhando o nosso ecossistema, né? Que acho que é um dos pilares do evento de hoje. E eu vou trazer um pouquinho, então, para vocês sobre isso. Aqui acho que já fui apresentada, né? Eu gosto de trazer as escolas que eu passei, estou estudando ainda, né? Fazendo meu mestrado, assim como o Márcio falou, na educação, acho que é a base de tudo que a gente faz. Eu sou curitibana, fiz minha graduação lá, minha primeira especialização lá, depois vim para cá, né? Para o Rio Grande do Sul. E eu trabalhei na Fiergues, e aí acho que tem um link forte aqui com a parte mais técnica, né? Com a engenharia. E quando eu tive um contato muito forte com o Senai, eu tive uma percepção de um gap que eu tinha, né, nas minhas competências, que eu sempre vim da área de gestão de pessoas, essa área mais humana, né? E eu falei, puxa vida, eu estou conversando muito com um engenheiro, né? Eu já tinha vindo trabalhando na minha vida profissional em metalúrgica americana, né? Então, assim, sempre muito contato. Eu falei, eu preciso entender um pouco mais tecnicamente disso que o Senai faz, né? E a gente tinha projetos de desenvolvimento muito voltados para a indústria 4.0 na época, que era o auge, né? Estou falando aí de 7 anos atrás, mais ou menos. E aí eu fui estudar, então, na UBRA, né? Fui fazer um MBA em Gerenciamento Lean, porque eu queria entender um pouco mais sobre Lean Manufacturing e como que isso se aplicava, né, nas indústrias, especialmente com foco em indústria 4.0. Sigo estudando, né? Então, hoje faço mestrado, aí estou nessa jornada contínua, né? Como o Márcio falou, acho que a gente está sempre estudando. Fora cursos e tudo mais, eu sou aquela que não pode me oferecer uma matrícula que eu estou fazendo. Né? Mas acho que a formação é sempre importante, muito voltada para essa velocidade, né, que o Márcio bem trouxe aqui para a gente tem que estar atento e tem que procurar estar sempre atualizado. Vou contar um pouquinho, então, do case do Hélice, né? Eu acho que falar um pouco da história do que a gente fez e está fazendo lá na Serra Gaúcha é um ponto que pode inspirá-los, né, e ajudá-los a fazer essas conexões com o que a gente vem conversando. Isso aqui é um mapeamento que foi feito pela ABS, né, que é a Associação Brasileira de Startups. Acho que aqui, né, tem o pointer. E ele foi publicado em 2018. Né? O que esse mapeamento trazia? Ele trazia quais eram os principais hubs, os principais centros
de startups, ele era voltado, mas que ele traz um cenário, sim, de ecossistema de inovação do Brasil. E se vocês veem aqui, né, nós estamos aqui embaixo, Rio Grande do Sul, não tinha nada mapeado. É como se não existisse um ecossistema de inovação na visão que a ABS fez essa pesquisa. Isso provocou várias pessoas lá da Serra Gaúcha, né? Nós somos um estado empreendedor, a gente tem indústrias de super potentes, líderes de seus mercados, e lá na Serra não é diferente. E eles falaram, puxa, como que a gente não é inovador? Como que a gente nem aparece no mapeamento, né? Nós temos aqui empresas, nós temos startups, nós temos pessoas olhando para a inovação. E aí eles foram ver, né? Tipo, por que a grama do vizinho é mais verde? Por que Floripa aparece? Por que outros estados, né? Santa Catarina, enfim, outras cidades, estados aparecem aqui não? E aí fizeram realmente um brainstorm, né? O que está faltando? Está faltando densidade, está faltando mindset, está faltando universidades, talentos, incubadoras, né? Foi feito, tipo, por que a gente não está lá? E aí eles foram ver o que o mundo estava fazendo, né? O que esses estados, esses centros estavam fazendo que se destacavam. E um ponto que apareceu muito forte foi a inovação aberta. E a gente não fazia inovação aberta lá na Serra Gaúcha até então, né? Que é quando eu abro, né? Inovação aberta é como o nome diz mesmo, é quando eu saio de dentro da minha empresa, da minha visão do querer fazer sozinho, eu abro as portas e vou me conectar, que é muito o que o Márcio falou, né? De trabalhar em rede de forma colaborativa. Mas aí veio um outro problema. Tá, é isso, né? Chegaram a essa conclusão, mas como que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Porque eu estou falando aqui, né, dessas empresas aqui, pegar aqui a Randon, né, que está aqui em cima. A Randon sempre desenvolveu seus produtos internamente. Ela tem uma área de P&D, ela tem engenheiros, tem, né, tudo que precisa lá dentro. Eu não sei trabalhar abrindo as portas, né? E aí essas 4 empresas, então, né, que como já foi comentado aqui, são CPFs que fazem acontecer, né, não CNPJs. Então, CPFs de dentro dessas 4 empresas se uniram e falaram assim, vamos mudar esse negócio, vamos aprender a fazer isso. Eles contrataram, então, na época, a ACE, que é uma consultoria, né, que veio ajudar a trazer, então, essa visão, esse aprendizado, esse o como fazer a inovação aberta. E aí essas empresas se uniram e trabalharam 4 teses, né? 4 desafios, problemas reais que elas tinham em logística, fábrica, marketing, vendas e RH. Né? Isso porque a gente tem aprendido isso muito também quando a gente fala em inovação aberta, é tu começar a trabalhar por aquilo que é adjacente ao teu negócio. Né? Um exemplo aqui, a Marco Polo, ela não ia lá, por exemplo, chegar e trabalhar sobre um problema ou algo que ela queria melhorar numa estrutura do ônibus. Isso é o core do negócio dela. Né? E isso as empresas têm trabalhado, sim, muito mais internamente, muito mais fechada, né? A gente pode dizer assim, por N razões, né? Especialmente a competitividade. Mas, quando a gente fala de problemas de fábrica, né, acho que se eu perguntar para qualquer um aqui que já trabalhou ou trabalha numa indústria, existem problemas que são comuns e todo mundo tem problemas em fábrica. Né? Quando a gente fala em marketing, vendas, RH, então eles foram para esses problemas que eram comuns. E quando a gente conversa, né, até a gente comentou do Daniel Eli, né, foi uma das pessoas que puxou muito esse movimento, foi o primeiro presidente do Instituto Hélice. Eles contam que na primeira reunião quase que o Hélice não existiu, né, porque era difícil. Não são empresas que competem com produtos, mas se a gente pega a Marco Polo e a Randon são de Caxias, né, a Florence de Flores da Cunha, Soprano de Farroupilha, mas elas têm sim uma competição de status, de ser a maior potência da cidade, de colaboradores. Então, existe sim, né, existia, né, acho que a gente pode dizer, essa visão de que, puxa, eu não vou abrir minhas fraquezas para você, né, eu sou a potência aqui da região. Então, foi muito disruptivo. E esse processo durou mais ou menos 1 ano, ele deu super certo, eles contrataram mais de 14 startups só nessa rodada aqui, aprenderam a se conectar com o ecossistema, aprenderam, né, a fazer POC, que são as provas de conceito, enfim, iniciar esse processo todo de conexão. E aí, quando acabou o período, né, que tinha a contratação da consultoria,
o que veio foi assim, puxa, a gente não pode parar, né? Isso é só o começo de tudo que a gente ainda tem que fazer, né? Aquela velha lógica de que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada e que tem que estudar mais, né? E aí, então, surgiu o Instituto Hélice, né? Foi desse experimento, né, dessa história. Então, a gente completou agora, em setembro, 4 anos de Instituto. E ainda temos muito para fazer, né? Então, o que nós somos hoje, né? Nós somos um instituto que tem o propósito de acelerar o nível de maturidade de inovação na Serra Gaúcha. E a gente fala Serra, hoje a gente já traz a Grande Serra, eu já vou mostrar para vocês as empresas que fazem parte, a gente já expandiu da Serra. E aqui também tem muito, né, com o que já foi dito hoje, a questão da velocidade. Então, as empresas, elas não têm mais tempo de esperar, né? Aconteceu uma coisa lá fora, lá na Europa, nos Estados Unidos, para daí eu entender o que está acontecendo, para daí eu começar a me mexer, não dá mais tempo. Então, a gente está aqui, né, enquanto instituto, para acelerar. A gente está para apoiar as empresas através de uma série de serviços que a gente tem para que elas aumentem, né, elevem o seu nível de maturidade e inovação de forma mais rápida, que é o que o mercado pede hoje. Nós temos 3 grandes objetivos. Então, um é tornar as empresas mais inovadoras através da inovação aberta, né? A gente tem muito claro que se a empresa A e a empresa B, que são vizinhas, atuam no mesmo mercado, estão ali na mesma região, se a empresa que faz parte do Hélice, ela não estiver acelerando na inovação, a gente não está fazendo o nosso trabalho, né? Esse é o primeiro compromisso que a gente tem, então, que é apoiar as empresas nesse processo de crescimento em inovação, né? O segundo ponto, que é bem importante, é a cultura de inovação. A gente sabe, até nós estávamos conversando ali no café antes, né, que a tecnologia por si só, ela é um meio, né? Tudo que a gente tem de tecnologia hoje no mundo, ela é um meio. Mas se as pessoas não estão preparadas para receber aquela tecnologia, para entender a aplicação dela, né, para ver os benefícios, as coisas não vão acontecer. Né? A gente pode conversar aí com qualquer indústria, qualquer chão de fábrica que tu tenta trazer uma melhoria, tu fala, mas vai ajudar o operador, a vida dele vai melhorar. Se o cara não tem a visão, se ele não está entendendo, né, aquele movimento de inovação que a empresa está fazendo, ele vai boicotar e as coisas não vão acontecer. Estou dando um exemplo de indústria, mas isso é em qualquer frente que a gente atue. Então, a transformação cultural ela é fundamental, né? A gente, enquanto instituto, carrega a bandeira que tem que vir antes, que são as pessoas, né? Que o Márcio tanto falou, é gente. Então, assim, tem que vir antes ou minimamente junto com a transformação digital, né? A gente tem que preparar as pessoas para esse movimento. E aí, então, a gente tem uma série de ações que a gente apoia as empresas nesse processo, mas, além disso, a gente também pensa na comunidade. Então, como que eu levo a inovação para a comunidade? Como que as pessoas da onde a gente vive, na Serra, né, o nosso foco muito grande é Serra, como que as pessoas entendem de inovação? Como que elas podem adentrar a esse mundo, né, estourar a bolha, né? E aí a gente faz várias ações relativas a isso. E um terceiro ponto que eu acho que isso já é claramente, né, a gente está em uma guerra global por talentos, né, pessoas trabalhando daqui para empresas de fora e vice-versa, e gente indo embora, especialmente área de tecnologia, de engenharia, né, a gente sabe que é uma escassez no mercado de profissionais qualificados. A gente quer tornar a Serra Gaúcha um lugar atrativo para esses talentos, né? Então, desde formação de talentos, mas especialmente como um lugar legal para se viver, um lugar com qualidade de vida, né? Porque a gente mora onde a gente se sente bem, a gente quer estar onde a gente sente segurança, onde a gente entende que pode criar filhos, formar família. Então, a gente trabalha com uma série de ações muito linkadas até ao poder público, para que a gente seja uma região atrativa, né? Que talentos queiram ir para a Serra, né? Morar em Porto Alegre é muito bom, não vou entrar nesse mérito, mas que falam, puxa, mas morar em Caxias, morar em Flores, em Farroupilha, em Bento, também é muito bom. E que quem esteja lá não queira sair, né? Então, a gente tem visto um movimento acontecendo, né, de empreendedores que
estavam aqui, que estavam em São Paulo, estavam em Florianópolis, voltando para a Serra, né, pessoas que são da Serra. Então, isso é muito bacana e é necessário para que um ecossistema funcione e alavanque. Aqui, então, eu trouxe essa figura, né, clássica de um ecossistema de inovação, das 4 hélices, a quádrupla hélice, falam muito na tríplice, na quíntupla hélice, já tem, né, já estão aí, mas a gente usa essa aqui, que é a mais tradicional e que eu acho que representa bem o nosso instituto, onde a gente atua. Quando a gente fala em ecossistema de inovação, a gente pensa nesses 4 atores principais, que é o poder público, sociedade civil organizada, instituições de ensino e empresas, né? Um ecossistema funciona quando todos estão trabalhando em conjunto com objetivos comuns. Nas intersecções aqui, né? E quando a gente fala pelo Instituto Hélice, a gente fala pelas empresas, a gente representa, né, essa hélice, esse elo. Embora a gente tenha instituições de ensino que são, inclusive, associadas, a gente tem uma ligação muito forte com o poder público, mas a nossa voz, os interesses que a gente defende, né, são pelas empresas, porque, como foi comentado no começo, né, nós somos um movimento que começou pelas empresas. E isso, até falando em ecossistema, é um diferencial muito grande. A gente esteve, né, Márcio, lá em Recife, no L Summit, que foi um evento maravilhoso promovido pelo Sebrae Nacional, que era um encontro de ecossistemas, né, de agentes de ecossistemas de inovação. E tinha gente do Brasil todo e do mundo todo, né, a gente pode falar, tinha gente de vários países da Europa, aqui da América Latina, enfim. E quando a gente apresentou o nosso case lá, né, a gente teve um momento de trocas, onde todo mundo podia falar do seu ecossistema, e a gente foi falar da Serra Gaúcha. A gente recebeu uma enxurrada de pessoas querendo conversar conosco para entender como é que a gente conseguiu começar um movimento pela iniciativa privada. Porque a grande maioria começa pelo poder público ou pelas instituições de ensino, né? Os parques tecnológicos começam a puxar um movimento de inovação, ou o poder público com políticas públicas. E lá em Caxias, o despertar veio pela iniciativa privada, né? Então, é um diferencial, porque quando a gente olha os outros pilares, geralmente o recurso financeiro geralmente está aqui, né? Embora a gente saiba que aqui tem bastante também, né? Mas está geralmente nas empresas, e em muitos ecossistemas é a parte que falta, né? Então, como que eu conecto com a iniciativa privada? Como que eu consigo fazer com que a minha tecnologia chegue na iniciativa privada? Aqui, então, são as empresas associadas ao Instituto, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas segmentos diversos, a gente tem de indústria, a instituição financeira, cooperativa, escritório de advocacia, empresa de tecnologia, né? Aqui também tem mais algumas, as principais instituições de ensino da Serra. A gente tem diversos apoiadores também, né, que têm interesse aí nas ações, enfim, que o Instituto faz, né, e que são nossos apoiadores metodológicos. A Venture é uma aceleradora aqui de Porto Alegre, enfim, uma série de conexões que a gente faz. Quando a gente fala, basicamente, o que é o Instituto Hélice, o Instituto Hélice é isso aqui, é uma rede, né, conectada, buscando trabalhar junto, a inovação aberta, de forma colaborativa. Como que a gente atende, né, então, aqueles objetivos que eu comentei antes? Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, porque isso aqui acho que não vem ao caso nesse momento. Mas, para os associados, a gente tem uma série de serviços de conexão com tecnologias, né? Então, a parte de transformação digital, a gente trabalha desafios, né? Como o Márcio trouxe a questão de trabalhar desafios reais. A gente tem hoje, são 21 empresas associadas, a gente está com mais de 25 desafios rodando simultaneamente agora, onde as empresas vêm e falam: o Instituto nos ajuda a achar uma solução tecnológica para tal problema que eu tenho. E a gente tem todo um processo, desde o briefing dessa necessidade até a entrega, né, de uma tecnologia, uma contratação, né, passando por POC, por demonstração, por todo o processo. A gente tem o grupo de investimentos,
A gente tem uma série de serviços de transformação cultural, como eu comentei antes, aqui desde participação em eventos, como nós estávamos semana passada na Mercopar. Nós somos um dos patrocinadores da Mercopar, porque a gente entende que é importante que esse tipo de evento aconteça, né, para que a inovação ela possa permear a comunidade também. Treinamentos, missões, a gente faz muita coisa em parceria com o Sebrae, especialmente as missões aqui nesse pilar e os eventos, né? E para as startups, a gente tem acesso a investimentos, conexão com empresas, visibilidade. A gente lançou esse ano, pela primeira vez na Serra Gaúcha, um programa de aceleração de startups que está fantástico, em parceria com o Sebrae. A gente faz dentro do Sebrae, lá em Caxias. E feedbacks maravilhosos das startups, porque nunca tinha tido um olhar dessa forma para elas lá na Serra. E a parte de advocacy que é muito ligada ao institucional, né, as questões voltadas aqui para o governo, então ambiente regulatório. Nós apoiamos Caxias do Sul na criação da Lei da Inovação. A gente está apoiando outros municípios nesse processo também. A visibilidade da região, né? Então, como eu falei, a gente quer atrair talentos e a gente faz parte de um programa que é da RBS, que se chama o Viva Serra. Não sei se ele veicula aqui em Porto Alegre, mas é um programa onde a gente tem comerciais mesmo, né, sobre a Serra Gaúcha, saiu na 0 Hora esses dias, então, assim, falando do que tem na Serra, né, relacionado à tecnologia, à inovação, à educação, à saúde, né, tudo aquilo que compõe um bom lugar para viver. E educação profissional também, né? A gente tinha um desafio imenso de fazer uma entrega para a sociedade coletiva, assim como o Hélice começou, né, com um conjunto de empresas. A gente tinha um desafio de juntar as 3 principais instituições de ensino da Serra, que são associadas ao Instituto, e fazer uma entrega para a sociedade. Então, assim, mostrar que é possível empresas concorrentes, nesse caso, né, porque a instituição de ensino ali é uma concorrência direta, mas que é possível fazer algo coletivo, algo em conjunto e trazer uma entrega diferente para a comunidade. E aí nós lançamos, em agosto desse ano agora, a Escola da Inovação. Então, é um projeto muito legal, onde a gente está trabalhando com as 3 instituições de ensino em conjunto, né? Cada módulo tem um professor de cada instituição, foi construído a 4 mãos, então a gente promoveu esse diálogo, a gente apoiou. A gente fala que a secretaria da escola é o instituto hoje, né? A gente está apoiando ali para tudo, para que isso aconteça, porque se a gente não trabalha em rede, se não une esforços, a gente não atinge a velocidade necessária para realizar a transformação que a Serra Gaúcha precisa. Aqui um pouco dos nossos números, né? Assim, pensando em ecossistema, a gente está em 9 municípios, juntando as empresas associadas, são mais de 45 mil colaboradores envolvidos, né, impactados diretamente pelas ações do Instituto. Faturamento em mais de 17 bi, né, a rede, e a gente já tem mais de 4,5 milhões do nosso grupo de investimentos investido em 20 startups. Aqui eu acho que o vídeo não vai rodar, né? Acho que não. Aqui tinha um videozinho, mas ele é bem simples. Falando um pouco de ecossistema mesmo, né, o que eu não vou até falar muito aqui, porque eu acho que o Márcio trouxe muito bem esse ponto, mas o principal recado que a gente vê, que eu acho que é fundamental para quem quer, né, inserir mais nesse universo, ou conhecer um pouco mais, se aproximar mais de ecossistemas, é a questão da colaboração, né? Então, tirar a competição, o ego e ir para a colaboração, isso é fundamental. E isso, gente, muitas vezes é muito mais uma mensagem que a gente passa, né? Muito mais uma atitude, de novo, são pessoas fazendo, do que, de fato, um resultado pragmático que a gente esteja pensando lá na frente. Um exemplo até que eu acho legal, né, que a gente tem uma conexão muito bacana com o pessoal do Caldeira. E quando o Hélice e o Caldeira nasceram mais ou menos na mesma época, né? O Hélice é um pouquinho mais jovem, mas é praticamente igual, mas o Caldeira construiu aquela estrutura fabulosa aqui, né? É algo muito, muito bacana, muito imponente.
E aí, nessa época, né, muitas pessoas assim lá na Serra, tá, mas e agora? Tem o Caldeira, né? E aí? Porque o Caldeira já existia, mas as pessoas não conheciam, né, nessa magnitude que ele é. E todo mundo, e agora? E o Hélice? A gente, tá, mas é colaboração, né? E a gente já tinha essa proximidade com eles há muito tempo, e na região norte do estado, lá em Passo Fundo, também tem o Aliança Empresarial. E aí começou uns burburinhos, né? E algumas pessoas relevantes, vamos assim dizer, influenciadoras até, né? Começaram com umas conversas, a gente, não, gente, isso não é inovação. Inovação não tem a ver com competição, né? E tanto que a gente foi, e os 3 institutos, né, que são os maiores do estado, que é o Caldeira, o Hélice e o Aliança Empresarial, lá da região de Passo Fundo, a gente se uniu formalmente, num ato formal, né? A gente criou um termo de cooperação para que passasse uma mensagem para a sociedade, que está todo mundo trabalhando junto para o mesmo objetivo. Todo mundo quer alavancar o Estado, a gente quer mostrar o que o Rio Grande do Sul tem de melhor, a gente quer potencializar o Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de mensagem, a mesma coisa que a gente fez na Escola da Inovação, é fundamental quando a gente fala em ecossistema, né? Então, ter essa colaboração. Isso é o primeiro passo, né? Às vezes perguntar, como que eu começo? Começa colaborando, né? Que eu acho que isso é o principal. Aqui algumas conexões de impacto, né? A gente tem muita coisa, né? Acho que poderia trazer aqui N exemplos, mas já para encerrando aqui minha fala também, contar um pouco para vocês o que a gente faz, eu trouxe alguns que eu admiro muito de alguns projetos que a gente tem dentro do Instituto, que eu participo diretamente. Começar aqui pelo Startup Lab, né, do Governo do Estado, né? Acho que eu conheço a plataforma, né, que você apresentou, muito bacana. A gente já fez até o momento de apresentar para as startups do potencial que tem, né, de utilização de dados ali que o governo possui, né, enfim, tem acesso e disponibiliza. E aqui foi um projeto que a gente fez com o Governo do Estado, que é levar essa metodologia que o Hélice tem de conexão de tecnologias, né, ou conexão com startups, a gente pode dizer, a gente não foca só em startups, mas aqui era. A gente trouxe a metodologia do Hélice, então, para o Governo do Estado, e o governo aplicou nas 9 regiões, né, do Estado. Esse projeto, ele está rodando ainda, e a gente fez aí várias conexões e pôde levar um pouco dessa cultura, desse movimento da inovação aberta para todas as regiões do Estado. No Estado ainda, né, o Inova RS, como o Márcio comentou também, a gente participa ativamente dos grupos, né, já participamos da coordenação geral. O Speed Hélice, então, que é um xodó nosso, que é o Programa de Aceleração de Startups, que eu também já comentei, né, que a gente faz em parceria com o Sebrae. O BA, aqui nós lançamos essa marca semana passada, né, o BA Integrar para Inovar, na Mercopar, a gente fez o lançamento. Ele é o grupo que trabalha a governança de inovação de Caxias do Sul, né? Então, enquanto Instituto Hélice, a gente participa como um voluntário, são mais de 37 instituições que fazem parte, né, desse movimento, onde a gente discute, sim, como que é a governança de inovação, o que Caxias precisa para inovação. Então, é um movimento muito bacana. Ele já existe, o grupo, há mais tempo, acho que já faz uns 2 anos, mas a gente lançou uma marca mesmo agora. A Escola da Inovação, então, como eu comentei com vocês, que ela tem como objetivo dar um primeiro passo para as pessoas que querem entender de inovação. Então, assim, puxa, eu estou ouvindo falar disso, mas eu não sei o que é isso, eu não sei o que é metaverso, eu não sei nem o que é inovação, eu quero entender esse mundo. Então, a gente fez uma escola com um currículo totalmente diferente, né, como... acho que muito válidas, né, as críticas, porque não são críticas, né, mas assim, no sentido, é o que a gente tem visto, oportunidades, isso. E a gente fez essa escola de inovação com um olhar totalmente desconectado de MEC, de qualquer norma, de qualquer, né, coisa que a gente precisa cumprir. Ela tem o nome de escola, mas ela não tem vínculo, né, com nada, é um curso livre, então a gente pôde inovar. Para vocês terem uma ideia, a gente está inovando desde os lugares onde estão ocorrendo as aulas. Ontem a gente foi ter aula
numa biblioteca antiga de Caxias do Sul, um prédio tombado que fica na ferrovia, na antiga ferrovia do município, então um lugar assim, ninguém sabia nem chegar, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque a gente está realmente trabalhando cada aula algo diferente, né? Para que a turma tenha a possibilidade de pensar fora da caixa, né? E aqui, então, a questão dos eventos, né? Eu comentei um pouco antes, a gente patrocina os principais eventos de inovação da região, né? Aqui o Mindset é um evento que acontece em Caxias, voltado para startups. A gente participa de Gramado Summit, Mercopar, né? Enfim, todos os movimentos, né? Esse ano o Sebrae trouxe até solo de inovação para a Festa da Uva, né? A gente está sempre participando porque a gente entende que são momentos assim que a gente consegue levar a mensagem, né, da inovação e trabalhar a questão da cultura da inovação na região. E aqui, então, né, eu quis trazer esse Give First, né, porque para tudo isso aqui acontecer, né, são conexões, a gente não faz nada sozinho, né, o Instituto é uma rede, a gente está sempre conectado com N atores e agentes aí do ecossistema. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que primeiro se doar, né? Então, cada pessoa, cada ator do ecossistema, cada órgão, cada agente tem uma competência, um conhecimento, uma visão, uma atuação, né? Eu estou aqui no meio de vários engenheiros, né? Um privilégio, mas cada um colabora com aquilo que tem, né, de conhecimento, aquilo que tem de melhor, aquilo que entende que pode contribuir para o ecossistema. Mas o give first, né, é o se doar primeiro. Então, assim, quando a gente entra para uma rede, eu não entro para uma rede querendo receber algo, eu entro para uma rede pensando como que eu posso colaborar, né? Eu estou aqui para ajudar, o que vocês precisam? Como que eu posso apoiar o teu projeto? Como que eu posso ajudar, né, a alavancar, seja aqui a instituição, seja a empresa que eu trabalho, seja o ecossistema de Porto Alegre, né? E a inovação é um mundo muito aberto, né? Isso eu gosto também de falar. Eu comentei ali um pouco no início, né, da minha formação, algumas coisas pinceladas assim de por onde eu passei. Mas quando eu comecei a entrar no universo da inovação, o que mais me chamou a atenção foi a simplicidade, a humildade que as pessoas têm quando entram nesse meio, porque tem essa visão. Eu posso ser muito bom nisso aqui, mas nisso aqui eu não sei, né? Esse outro eu também não sei, esse aqui eu sei um pouco. E uma característica muito forte que tem, né, em relação a isso, assim, que quem já participou de movimentos, de eventos de inovação, vai perceber muito isso. Quando a gente senta para conversar, para discutir um projeto, não importa se é a Salissa, ou se é o João, ou se é o meu diretor, ou se é o Daniel Eli, né? Tipo, VP da Randon. Todo mundo senta e todo mundo tira o crachá, né? Como a gente fala. E está todo mundo no mesmo nível, querendo aprender, querendo contribuir, querendo chegar a um objetivo comum. Então, acho que isso é o principal. E isso é muito bacana porque torna acessível para todo mundo. Então, eu não preciso saber de inovação para participar do movimento. Eu não preciso entender tudo para contribuir, né? Porque todos nós temos uma rede conectada. Para fechar, então, o que a gente tem visto, né? As novas formas de pensar e agir aí que esse novo mundo, né, tem nos exigido, que acho que é bem conectado aqui com a frase, né, o mundo mudou, né, a gente muda também. Então, a gente tem visto um movimento muito forte de inovação fechada para inovação aberta, da lógica da escassez para a lógica da abundância. Eu compartilhar contigo o que eu sei não vai me faltar, né? Tem para todo mundo, a abundância está aí, o mercado está para todo mundo. Se eu fizer uma parceria com o meu concorrente que vai me ajudar, vai ajudar ele também, ok, os dois vão crescer, né? Então, essa lógica da abundância, do ganha-perde para o ganha-ganha. Competição para colaboração, de roubar, perder ideias por compartilhar, né? Isso aqui tem várias frases nesse sentido, né? Que fala assim, tua ideia pode ser muito boa, mas se ela ficar na gaveta, ela não serve para nada. Então, assim,
né? O que é pior, tu tentar e falhar ou tu nunca nem tentar, ela ficar lá guardada, né? Nessa lógica. E do risco de fazer errado para o risco de não fazer, né? A inovação, ela tem quase uma premissa, né? Não é uma premissa, mas assim, tu sabe que tu vai errar, é uma certeza, a gente vai errar em algum momento. Em algum momento a gente vai perder dinheiro, né? Faz parte do processo. Claro, isso com rapidez, né? Por isso que tem a questão da agilidade, a gente errou, corrige, melhora, não erra de novo, né? Porque ninguém está... Não somos uma ONG, né? No sentido de não ter um compromisso com o resultado, mas isso faz parte do processo, né? E para isso existem métodos, processos que vocês, né, engenheiros, são fantásticos nisso, né, em criar, desenvolver metodologias e processos. Então, a gente trabalha sempre atrelado a isso, né? O Lean Startup, metodologias ágeis que nos ajudam a fazer esse ciclo girar rápido, né? E as coisas chegarem num objetivo bom, né? Um crescimento aí para os negócios. Deixo aqui também meus contatos, né? Senão o pessoal também tem aí, caso vocês queiram se conectar com a gente. E o Hélice tem uma newsletter também que a gente publica a cada 15 dias, onde a gente traz assuntos de inovação da região e globais também. Tá bom? Obrigada, gente. Era isso.